Boa noite, Milton. Satisfação, obrigado aí pela renovar as palavras aí de amizade, né? É sempre bom. Amizade já de muitos anos, a parceria que a gente tem nas aulas, é algo que a gente leva aí para a eternidade, né? Com E certeza. uma boa noite a todos os amigos aí que estão acompanhando. Satisfação mais uma vez. Vocês estão tendo aí a minha última dose de Ricardo Mello aí para vocês, né? Por um tempo. Foi uma overdose aí essa semana, né? Mas é sempre bom. Para mim, ter a oportunidade de compartilhar com vocês é sempre muito bom. E a aula de hoje é muito interessante. Eu gosto demais do assunto. Apesar de o pessoal ver muitas vezes eu pegando o lado teológico, que eu também gosto, mas esse aspecto da ciência, filosofia e religião, é, eu acho que eu tenho tentado explorar isso lá no YouTube, né? Aí já é um casamento mais amplo, né? Como o Milton destacou, a escola de aprendiz do Evangelho tem mais um foco na reforma íntima. Então, ela vai entrar mais aí no aspectos religioso e psicológico, né? Mas a questão da ciência e filosofia, né? Ciência, filosofia e religião é a essência da doutrina. Então, é mais para a gente compreender, né? Como é que está estruturada a nossa doutrina. A gente vai ver isso. Esse primeiro slide já nos dá uma mostra da importância, né, que Kardec dava para essa questão da ciência e religião, né? Aí, com a frase diz aí, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. Mas aquela e estas leis, tendo como mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então vejam que o entendimento espírita é de que, na medida em que a ciência conhece o mundo e vai ampliando o seu conhecimento da realidade do mundo, ela vai se aproximando também do conhecimento espiritual. Porque os dois provêm, né, tudo de Deus. Então, por isso que o espírita fica muito à vontade para fazer a aproximação da fé com a razão, ou da ciência com a religião. Ok? Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Quando na doutrina espírita nós falamos sobre perispírito, nós estamos falando de um corpo espiritual. E aí as obras espíritas sobre o perispírito são obras que dão detalhes técnicos, científicos, a respeito do perispírito. Quais as características do perispírito, quais as suas propriedades, qual é a sua finalidade, entre outras coisas. Então, na medida em que a ciência evoluir, e aí evoluir os meios de observação, ela deve chegar à constatação de um corpo espiritual. Não que ela vá chamar isso de corpo espiritual ou perispírito, ela pode dar outro nome. Como já tem alguns cientistas falando em campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos é campos modeladores da forma. Então, para nós, isso já é alguns cientistas fazendo a aproximação entre ciência e a religião. Revelando para a ciência algo que as religiões já falavam. Ok? E na medida em que se comprovar cientificamente, deixa de ser objeto da fé e passa a ser objeto de estudo da ciência. Ficou claro isso para todo mundo? Perfeito, né? Então, assim, com a reencarnação vai ser a mesma coisa. A reencarnação ainda hoje é no terreno da espiritualidade, da fé, da crença, mas ela já tem muitas evidências de caráter científico.
vai chegar uma hora que vai haver um reconhecimento da reencarnação por parte da ciência. Então, a partir daí, ela será estudada de forma científica, aí sim nas escolas. Não sabemos se o nome que ela terá na academia, na escola, ela será o nome reencarnação, pode ser outro. Mas isso para nós não importa. O importante é que seja conhecido os princípios espirituais, tanto do perispírito que eu citei, que é o corpo espiritual, que é uma das matrizes do homem, né, que é parte biológica e espiritual, a soma dos dois, quanto também da reencarnação com a anterioridade do ser. Quer dizer, o ser já vem antes, já traz uma bagagem. E isso terá implicações gigantescas na humanidade, eu acredito que sim. E isso vai ser conhecido pela ciência, pela sociedade, aos poucos, na medida até em que ela encontra preparo para isso, condições para absorver essa ideia, para assimilar, para colocar ela no seu modo de vida. É um processo. Eu entendo isso como um processo. Tudo bem até aí com a minha introdução? Então, Ricardo, joia. Pode falar. uma perguntinha meio boba. Qual que é a diferença de falar reencarnação e encarnação? É a mesma coisa? Encarnação, quando a gente pensa em encarnação, nós podemos pensar em Jesus. Jesus é aquele espírito de uma outra constelação que encarnou na Terra. Agora, nós, enquanto espíritos, nós viemos numa fieira de reencarnações. São as encarnações que se repetem. Belezinha, obrigada. Belezinha? Jóia. Então, vamos para o próximo slide. Esse slide, gente, é só assim para deixar claro, porque como nós estamos entrando na parte da ciência, então é preciso que a gente faça a introdução do conceito que a gente chama, né? Como é que nasce o espiritismo ou a doutrina espírita? Aí, então, vocês vão ver nesse slide aí, vocês vão encontrar a informação do fundador, que é conhecido por todos nós, os princípios da doutrina. E o mais interessante para nós aí é essa introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai falar assim, ó, que para coisas novas são necessárias palavras novas. Os termos espiritual, espiritualista e espiritualismo já têm uma definição, né? Acrescentar a eles um novo significado e aplicá-los à doutrina dos espíritos, seria multiplicar os casos de numerosas palavras com muitos significados. Aí, grifado em azul, aí vocês vão ver mais abaixo, ele fala assim, em vez das palavras espiritual, espiritualismo, nós usamos para indicar a crença nos seres espirituais os termos espírita e espírito. Espiritismo, né? Espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido da raiz da palavra, que por isso mesmo apresenta a vantagem de ser perfeitamente compreensível, deixando o vocábulo espiritualismo a significação que lhe é própria. Aí ele vai detalhar um pouco mais do que é esse espiritismo que ele está criando, com esse novo termo, que é a palavra espírita e espiritismo. Ele vai dizer assim, ó, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos e os seres do mundo invisíveis. E os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Eu coloquei isso daí porque quando às vezes se fala em espiritismo aí fora, é um balaio tão grande de informações, de coisas, que não tem essa conceituação, essa definição como Kardec coloca. Foi ele que criou a palavra espírita e espiritismo. O que havia antes são palavras que derivavam de espiritual, espiritualismo,
espiritualismo moderno e coisas assim. Então, o que a gente vai tratar hoje é da ciência espírita, daquilo que nós temos nas obras básicas. Ok? É desse espiritismo que a gente vai tratar, então. Né? Só para deixar claro. Pode passar o próximo slide. Aí, então, hoje, nós vamos tratar do tríplice aspecto da doutrina espírita. Né? Por isso que a doutrina espírita, ela vem de espíritos que, no mundo espiritual, uma grande corrente de sábios, pensadores, filósofos, teólogos, que vão criar, então, uma doutrina com conteúdo filosófico. E essa doutrina de conteúdo filosófico vai ter implicações morais e religiosas. Então, ela se apresenta, num primeiro momento, com os fenômenos. Os fenômenos da época, então, é a parte científica, né? Onde a gente olha aí, espiritismo e ciência, ocupa-se essencialmente em explicar os fenômenos espíritas, isto é, os fenômenos produzidos pelos espíritos, é positivo e experimental, como a ciência do mundo. Então, Kardec começa, e ele então começa como um agnóstico, alguém que duvida, um cético. Kardec era um cético, eu acredito até, poderíamos dizer, um cético moderado, que ele, diante de certos fenômenos, ele duvidou. Mas ele deixou aberto que, se demonstrasse para ele algumas mais evidências a respeito dessa inteligência que se manifesta através dos objetos, ele, então, passaria a investigar. Poderia, então, a partir daí, levar isso a sério. Então, Kardec começa com a observação dos fenômenos, através dessa parte científica. Depois que ele constata, então, através das inúmeras experiências da época, aí eu sugiro para vocês uma pesquisa, para quem ainda não fez. É muito interessante a fenomenologia espírita da época de Kardec. É algo imenso. Tem um livro que chama Espiritismo e as Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl. Eu tenho ele aqui em casa e ele é muito detalhado, envolve muita gente em torno disso, com bastante fatos e dados da época. Na medida em que ele constata cientificamente, ele passa, então, para a filosofia. Porque já que o espírito existe, quais são as consequências disso? E aí, então, entra a filosofia, que vai indagar, que vai questionar a natureza, as questões humanas, né, que a gente vem atravessando há séculos. Na medida em que essa filosofia fala do porvir, fala de Deus e da existência dos espíritos, é inevitável que ela vai tocar nos assuntos da religião. E a religião, pensando na religião correta, daquela que realmente pratica os ensinamentos do Cristo, ela, então, estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Sendo assim, o Espiritismo trabalha na moral que transforma e eleva o ser. Ok? Então, esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Tudo bem com esse slide? Um questionamento? Podemos passar para o próximo, então. Esse slide eu criei só para mostrar para vocês a sequência de como se dá os eventos, né? Primeiro começa pela ciência, aí no canto direito inferior. Ela investiga, explica e confirma os fenômenos. Então, Kardec começa por aí, como um cientista investigativo. Na medida em que ele comprova os fenômenos, ele passa para o segundo passo, que é onde indaga, então, e estabelece princípios. Então, é todo o livro dos Espíritos que é de indagação e respostas, estabelecendo princípios, estabelecendo uma doutrina. E, por último, as consequências morais e religiosas que transformam o homem.
Se a gente for olhar o Kardec, a gente vai ver ele evoluir nesse sentido. Ele começa com a parte científica, ele começa o livro dos Espíritos como filosofia espiritualista, depois ele vai desembocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, e até no Obras Póstumas ele tem estudos de religiosidade, de teológicos, da parte espiritual, né, da parte moral, ética e de religiosidade do ser humano. Ele faz Kardec, quando ele vai publicar as obras que vão, então, indagar o meio religioso, ele faz com muito cuidado, e isso ele faz depois que ele já publicou o Livro dos Médiuns e outros livros, porque ele sabia que isso era um assunto polêmico e que ia causar, então, na época, bastante perseguição, bastante controvérsia. E então, a partir daí, a gente conhece até que essa perseguição chega no auge, né? No seu auge, no Alto de Fé de Barcelona, onde obras de Kardec, fala o número de 300 obras, foram queimadas em praça pública. É a reação, né, da religião instituída com um novo, que se apresenta também, trazendo informações de religiosidade, falando de Deus, do Espírito e outras coisas mais. Tudo bem? Ficou bem didático aí, né? Então, vamos para o próximo slide. Vamos começar, então, pela ciência, né? Eu trouxe aí Albert Einstein. E Albert Einstein ele fala assim, ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Um necessita do outro. A gente sabe que a ciência, ela indaga, investiga os fenômenos, mas ela não estabelece valores. Ela não estabelece significado. Ela faz a descrição do fenômeno. Aí é onde entra o trabalho da religião, que é pegar aquele fenômeno, olhar o que ele significa e atribuir um valor. A filosofia também faz isso, né? E por isso que é necessário. A gente sabe que a ciência, ela sem essa parte moral e ética, ela produz coisas das quais a gente nos arrependemos muito, né, ao longo da história. E mais abaixo, Louis Pasteur, ele fala assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. A princípio, quem pela ciência só investiga os fenômenos materiais, muitas vezes ele se torna um cético, até mesmo um ateu. Mas na medida que a gente aprofunda e começa a indagar as causas dos fenômenos naturais, aí entra para o campo da filosofia e a gente chega nas consequências éticas. E aí então a gente está se aproximando então de uma compreensão de que há algo mais além das partículas e moléculas, que na atividade material junto com ela tem uma atividade inteligente espiritual. Ok? Por isso, então, se chega à compreensão de Deus que Louis Pasteur ele tinha, e ele é um grande estudioso, né, que a gente sabe, da matéria, da biologia. Podemos passar, então, para o próximo slide. Só uma corroboração aí, Ricardo. Eu acho que uma das frases contundentes do Kardec foi aquela: se a ciência comprovar o contrário do que eu disse, fique com a ciência. Então, isso é uma colocação, né, que dá muito embasamento à doutrina, né? Uma coisa que realmente ratifica aquilo que ele falava, né? Então, sempre pela razão, né, para que você não entre para aquele lado da especulação, vamos chamar assim. Né? Esse é vamos dizer assim, uma postura até atrevida do Kardec, né? Em termos religiosos, é até uma postura atrevida, né? Poxa, mas como alguém da religião vai falar assim? A confiança dele é porque toda a doutrina estava baseada na observação de fenômenos espirituais, dos quais ele comprovou. Então, por isso que ele tinha essa ousadia no falar, né? Esse atrevimento, vamos dizer em aspas assim, né?
Sem dúvida. Cara petulante isso daí, né? Não, mas então, aí sim, é o que a gente entende, que na medida que a ciência evoluir, ela vai confirmar os princípios espíritas e não negá-los. Por isso, nós não devemos ter medo das descobertas científicas. Na verdade, o espírita tem que conhecer bem para ele poder auxiliar a ciência. Esse seria o ideal. Legal. Ok? Vamos para o próximo slide, então. Aí uma definição aí do Wikipedia, né? Que eu pego às vezes o Wikipedia porque às vezes sintetiza bem, né? Um certo assunto. Aí diz assim, a ciência, né? Do latim ciência, que é traduzido por conhecimento. Refere-se a qualquer conhecimento ou práticas sistemáticas. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas de como deve ser o procedimento a fim de produzir conhecimento científico. Quer um novo conhecimento, quer uma correção, que seria uma evolução, ou um aumento na área de conhecimento anteriores existentes. Consiste em juntar evidências empíricas, verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultante de experiências ou de pesquisa de campo, e analisá-los com o uso da lógica. E aí, quando a gente vê essa definição de ciência, quando a gente olha método, prática, a busca de um conhecimento, a doutrina espírita ela vai se posicionar como ciência do espírito. E ela adota, então, um conhecimento, uma prática sistematizada e um método adequado para a investigação das coisas espirituais. E o problema surge, o conflito surge justamente nessa parte que eu grifei, que fala de evidências empíricas, verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada. Aí começa a surgir o problema. Por quê? Como é que vai pegar o espírito e submeter ele a uma observação sistemática e controlada? Você consegue fazer isso com elementos químicos, colocando num tubo de ensaio, acompanhando as reações. Agora, com o espírito. Então, para o espírito, há de se haver um método adequado. É a mesma coisa que acontece na biologia, na zoologia. Né? Quando a gente pensa na observação dos animais, você não consegue submeter os animais às condições de laboratório. Você tem que ir lá na mata, camuflado, ficar lá alguns meses no habitat dos animais, uma câmera que registra de dia, outra que registra à noite, infravermelho, e dali, com essa observação que está sujeita àquele habitat, você consegue produzir um resultado adequado. Porque tem um método adequado para observação dos animais. Assim deve ser com o espírito. Agora, uma coisa que aconteceu nos tempos de Kardec foi que pegaram médiums, submeteram, então, a testes em laboratório, pedindo para esses médiums fazer previsões. Havia um método que era um baralho Zohner. O baralho de Zohner ele era uma forma sistemática de prever acerto e erro. A pessoa ficava submetida sobre horas, sobre aquilo, e aí não produzia os resultados, porque justamente... legal o comentário aí, né? Que é o biólogo de formação, valeu. Então, o médium não resistia àquelas, ele não conseguia produzir nada sobre aquelas condições. E aí, então, o método científico da doutrina, a gente vai encontrar no livro dos médiums. Ali está a metodologia adequada para a observação dos fenômenos espirituais. Kardec fez o livro dos médiuns pensando com a mentalidade científica. Ok? Comentários? Próximo slide.
o aspecto científico, né? Então, é o que eu comentei com vocês, que o Espiritismo se coloca como ciência nova, né? Que vem revelar aos homens por meio de provas recusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Aí nós temos uma questão que Kardec ele coloca essa questão de provas da época que foram irrecusáveis para os cientistas da época, e hoje nós temos vários grupos dentro da doutrina espírita tentando reproduzir esses trabalhos, para trazer também provas num nível próximo ao científico. E então nós temos vários espíritas que são pessoas de ciência, como, por exemplo, Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal. Ele é um médico neurocirurgião e outras coisas mais, aonde ele faz um estudo da glândula pineal como sede da alma, tentando trazer, então, um modelo parecido com o de Kardec. Hoje, na atividade mediúnica, nós temos uma atividade mediúnica que ainda não segue os modelos de Kardec, em termos de buscar provas, não é isso. O que nós buscamos é o contato com o mundo espiritual para, através desse contato, fornecer auxílio ao próximo. E esse tem sido o viés principal. Por isso, não há uma preocupação de registros à moda da academia, da ciência médica. Pode ser que alguns grupos estejam fazendo isso, mas, em linhas gerais, a preocupação maior é usar a mediunidade, o trabalho espiritual no socorro, tanto de encarnados quanto desencarnados. Ok? E existem alguns trabalhos, sim, já procurando mais nessa questão de buscar uma prova mais evidente, de forma que venha sensibilizar mais cientistas e mais pessoas, né, nas faculdades. Pode passar, então, o próximo slide. Eu criei esse slide, que é uma figura aí que eu chamo a minha parábola da caixa. Isso aí é a minha parábola da caixa, né? Para falar sobre essa questão de verdade e ciência, né? O que é verdadeiro? Muita gente se apoia do que o que é verdadeiro é somente o que a ciência fala. Aí eu pergunto para vocês, está correto isso? Não. Tem muita gente com a mentalidade científica fala, eu só acredito no que a ciência comprovou, não é isso? Pode falar. Tá errado, porque tem muita coisa que a gente não comprovou e que existe e que está fora do nosso alcance no momento. Ok. Então, é perfeito. Aí aquela frase da filosofia que a gente conhece bem, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia ou ciência, né? Então, quando a pessoa quer ser segura do que ela fala, do seu conhecimento, aí ela vai para essa zona da segurança, que é dentro da caixa. Então, ela pega tudo que é científico e já comprovado e dá isso como certo, como verdadeiro. Ok? E aí, então, eu entendo isso como uma zona de conforto. Ok? Porque tratar dos assuntos que a ciência já comprovou estão dentro da caixa, ótimo. Agora, e os assuntos que estão fora, já que a gente já entendeu, e eu acho que não há dúvida para ninguém aqui, de que a ciência não abarca toda a verdade. Há muita coisa fora da caixa da ciência. Ok? Alguém tem dúvida disso? Creio que não, né? E então, nós temos o campo, por exemplo, que eu coloco aí próximo à caixa, da parapsicologia.
A parapsicologia foi um esforço para tratar as questões espirituais e colocar ela dentro da caixa da ciência. Que até hoje é uma dificuldade muito grande. Os parapsicólogos nem são aceitos como ciência. Na verdade, são considerados pseudociência. Ok? Aí, afora isso, nós vamos ter a filosofia, que contribui para a ciência, a religião também, o espiritualismo, todos tendo uma leitura da realidade. Se a gente for olhar a ciência dentro dessa caixa, eu coloquei aí algumas pedrinhas aí, que simboliza cada teoria colocada, a verdade é que nem tudo aquilo que existe está aí dentro, não falta pedrinhas para colocar aí dentro, né? Se a gente for colocar toda a realidade, e mesmo as que estão aí dentro, elas também estão sujeitas a serem tiradas dessa caixa. Quantas vezes a ciência já não afirmou coisas das quais, décadas depois, foram revisadas, foram desmentidas? Então, o problema não é só a questão de falar em nome da ciência. Isso não é problema, porque a ciência procura, tudo que ela coloca ali dentro tem grande chance de ser verdadeiro. Isso não é o problema. Ah, tá, a ciência tem grande chance de ser verdadeira. A gente tem que nos guiar por ela. Isso é fato. Porque é aquela que, quando a gente pensa que vários cientistas estudaram um assunto, comprovaram e colocaram ali dentro, ótimo. Agora, o que nós questionamos é o dogmatismo científico. É quando a ciência se declara dona de toda a verdade. Isso já é uma postura dogmática. Existe muita coisa ainda a ser averiguada, testada, comprovada, muita coisa que está dentro da caixa de ciência ainda vai ser validada, né, ou não, vai ser trocada, substituída. E aí eu entendo que a própria ciência já reconhece isso, ela sabe que é assim. O problema não é nem tanto a ciência, vamos dizer assim, mas são alguns representantes da ciência. Quando a gente pega, por exemplo, um Richard Dawkins, ele é um dogmático científico. Pode falar. Desculpa, é que Não tem problema, pode falar, não precisa desculpa não. Então, eu super concordo. A maioria das pessoas pensa que, por exemplo, está todo mundo esperando o tratamento para a cura do coronavírus, acha que vai acontecer assim, mas a ciência não acontece de repente. Raramente acontece os breakthroughs na literatura de repente. A ciência tem que ser encarada como um espectro contínuo, uma evolução, em que a gente está sempre, e eu faço uma analogia com as pecinhas de um quebra-cabeça, a gente está colocando aquelas pecinhas do quebra-cabeça à medida que vai surgindo uma pesquisa, e essas pecinhas podem refutar ou comprovar aqueles achados. Então, nunca é final. A gente está sempre... Hoje a gente pode achar o tratamento, mas amanhã esse mesmo tratamento pode não resistir a novos tratamentos com novas tecnologias e assim por diante. Sim, perfeito. Quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento da ciência, a gente vai remontar ao tempo de Kardec, né, que é o iluminismo. No iluminismo, houve-se, então, uma confiança excessiva na ciência. Então, um determinado momento, a ciência passa a ser, naquele período, dogmática, porque ela se opunha à religião, a toda forma de espiritualismo. A ciência vai caminhando com suas convicções, tanto que, na época, uma frase da época que a ciência dizia era o seguinte, alguns cientistas falavam isso, até um grupo deles, falava assim que não havia mais nada de novo a ser descoberto, somente desdobramentos do que já é conhecido. Quando a gente olha essa afirmação lá do século XIX e olha a situação da ciência nos dias de hoje, essa afirmação caiu por terra. E uma das disciplinas da ciência que deixou isso muito, muito evidente foi a física. Porque a física era a física clássica, newtoniana, e hoje nós estamos falando da física quântica, que desafia a filosofia da ciência clássica, da mecânica quântica.
da mecânica, né, newtoniana. Ela vem acrescentar, vai unir os dois mundos, mas traz muita coisa nova que era desconhecida até então. Então, de lá para cá, a gente vê que os cientistas, as próprias pessoas ligadas à ciência, elas já têm essa postura que você colocou, de entender mais claramente que a ciência é um processo em aberto. Ricardo. E quando se pensa assim, ótimo, aí está tudo certo. Pode falar. Ricardo, Gerson, tudo bem? Uma coisa importante bom, que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, o que é esse conceito de ciência? Uma das coisas que eu mais gosto no espiritismo e no Kardec, no kardecismo, é quando ele coloca muito forte essa questão da ciência. Ele fala, se a ciência comprovar algo contra o que ele está falando, fique com a ciência. E quando você fala agora sobre a evolução da ciência, eu gosto de pensar que todas as leis da química, física, biologia, psicologia, parapsicologia, são todas divinas e todas cabem nessa caixa chamada de ciência, sim. O que nós estamos só engatinhando, evoluindo. E quanto mais se fala agora da evolução da física física tradicional para a física quântica, conforme nós vamos entendendo os fenômenos, vamos evoluindo espiritualmente e moralmente, mais essa ciência vai ficando clara. Então, eu gosto de pensar que não é uma briga ciência contra os outros. Tudo é ciência. É que nós somos ainda muito precários no interpretar essa ciência. Mas nós vamos descobrir, eu acho que vai passar o tempo e a parapsicologia vai ficar clara, os fenômenos espíritas vão ficar claros, a mediunidade vai ficar clara e cientificamente comprovada, sim. Eu gosto de pensar assim. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Porque quando entra essa questão da ciência aí como detentora da verdade, geralmente é por indivíduos dogmáticos, né? Indivíduos que muitas vezes querem calar tanto a filosofia quanto a religião, usando a autoridade de uma figura fictícia que eles chamam de ciência. Porque, na verdade, a ciência é um grupo de pessoas, e nós sabemos que esse grupo de pessoas que formam a ciência mundial tem pessoas crentes e não crentes. Ricardo, de novo sou eu, desculpa. Pode falar. 2 comentários, né? Então, eu concordo, eu vivo no meio de vários cientistas, a maioria é super, assim, cético, eles não acreditam em nada. A maioria, eles se impressionam com o tamanho de fé que eu tenho. Porque eu também sou cientista na área da saúde. Ok. E outra coisa eu imagino como se fosse a gente descascando uma cebola. Cada vez que a gente tira uma camada, vem mais camada que a gente não sabia, aí vem mais camada. E é assim, eu acho que não tem fim isso. Até a gente vai atingindo mundos e planetas diferentes e de diferentes representações, visualizações, e com leis diferentes e assim por diante. Perfeito. É importante a gente entender isso, porque, assim, quando eu penso assim que não deve haver, então, um confronto entre a ciência e espiritualidade e religião, isso não passa nem tanto por uma questão de conhecimento adquirido, passa mais por uma questão de emoção. Muitas dessas pessoas que estão na ciência e não creem, elas não investigam a filosofia, não investigam a religião, elas também têm uma concepção pré-formada, e muitas vezes daquilo que transparece na sociedade. A gente sabe, por exemplo, que a religião ela tem pouco acesso, muitas vezes, à academia, às pessoas de formação superior, e elas aí, então, quando ouvem de pessoas que têm menos conhecimento que elas, fica difícil, muitas vezes, para aceitar, né? Olha aquilo como... Mas, puxa vida, como é que pode? Eu que estou aqui não descobri isso? Mas aí é o caso da gente perguntar, mas você investigou? E aí vai depender também das formas religiosas da qual a pessoa está pesquisando e procurando. A doutrina espírita, ela vem para preencher esse vácuo.
Ô, Ricardo, E a não tem, a não tem, religião e a ciência. não teria também esse lado de que se a ciência não descobriu, né? Talvez seja porque ainda não está no momento da descoberta acontecer, porque pode ser que um dia tudo isso que a gente ainda tem como incógnita venha aparecer, né? Mas acho que o Perfeito. momento talvez não esteja, não chegou, certo? Perfeito. O entendimento nosso é que certos segredos da natureza, eles vão ser revelados na medida em que o ser humano tiver evolução moral, ética para isso. De uma certa forma, a própria natureza preserva o homem, né, com relação a essas questões. Quando a gente pega o exemplo da bomba atômica, é bem isso. O homem chegou no segredo da matéria, mas ele não usou isso para o benefício da humanidade. Então, ele ainda não estava evoluído moralmente o suficiente para ter mais domínio e conhecimento sobre isso. Ricardo. Pode falar. Então, muito bacana essa colocação da Silvana, essa complementação. Mas a grande encrenca disso tudo é danada da vaidade, né? Acho que as pessoas querem que o poder, né, o conhecimento traz um poder que é ilusório, mas é. E o dogma é o grande cala-boca, né? Quando você fala um dogma, é cala-boca. Você não tem que perguntar, é porque é. E isso é um grande erro, é um grande erro. E, na verdade, é o poder, né? As pessoas querem a verdade porque quem tem a verdade domina. E isso que é o grande defeito moral que nós temos como humanidade. Mas vai acabar. Então, foi nesse ponto que eu toquei, não fui tão explícito igual você, mas foi justamente disso, né? Um dos grandes problemas é justamente isso, é o orgulho, a vaidade, né? Então, por exemplo, para quem é filósofo, por exemplo, ele vai pensar assim, bom, a ciência tem seus limites, mas em termos de filosofia eu posso ir além da ciência. Através do uso da razão, da lógica, da investigação racional, eu posso falar de coisas das quais a ciência ainda não é capaz. Assim fizeram os filósofos ao longo da história. A religião, ela tem uma forma de falar coisas também que estão fora do ambiente da ciência, de uma outra forma, que é através da revelação. E também há um questionamento. Eu entendo até o questionamento com relação à filosofia e à religião, à validade do que elas trazem. Mas o que não pode é dizer que só eu estou certo. Eu até aceito a pessoa que tem dúvida. Eu acho normal, perfeito. Agora, a negação sistemática, ela geralmente tem um fundo emocional. Eu entendo assim. É como falar de Deus, por exemplo. Quando você vai falar de Deus, vai falar das provas de Deus, como eu tenho um vídeo aí no YouTube que fala sobre isso, a gente encontra na própria natureza uma série de evidências. Mas quando você leva essas evidências para uma pessoa que ela não está disposta a colocar Deus na sua vida, aí ela não é pela questão dos argumentos, e sim pelos sentimentos. Aí ela tem razões interiores e fala assim, eu não quero entrar nessa história, não quero colocar Deus na minha vida. Isso vai me criar uma série de problemas. E aí, então, ela mesmo cria um obstáculo para compreender algo que está um pouco mais além. Ok? Ricardo, queria fazer Pode falar. uma consideração bem básica, né? Porque da ciência clássica e da ciência espírita, né? Na ciência clássica você tem lá as leis que coordenam, né? Ordenam todo aquele fenômeno. Você tem lá a gente chama assim, um objeto de estudo através do qual você vai comprovar, né, uma determinada questão. E se você fizer aquilo, né, porque a matéria, você pode fazer aquilo repetidamente, 2, 3, 5, 100 vezes que vai acontecer a mesma coisa, né? E a grande dificuldade na ciência espírita, né, que ela também tem suas leis, aí são leis naturais, as quais nós chamamos as leis divinas, e o objeto do estudo tem uma grande diferença em relação ao objeto da ciência clássica, né, que é o quê? É o espírito, e esse tem vontade. Então, pode não se repetir
Você não consegue repetir os fenômenos. Por quê? Porque o espírito pode se manifestar ou não. Então, às vezes, a ciência clássica vem... Para a gente é natural, né? Isso quando você tem um médium que você sabe, e, né, um exemplo bem contundente, vou chamar assim, Chico Xavier. Então, você sabia, você conhece, você via as manifestações rotineiramente. Mas aqui, se você pegar, né, colocar um cientista clássico aqui, cético, numa reunião mediúnica, num centro como o nosso, que os espíritos se manifestam de várias maneiras, e se ele virar e falar assim, pede para aquele um que veio aquela hora voltar de novo, e o espírito não veio, ele vai falar, tá vendo? Tá tudo errado, isso aí é invenção. Então, o que a gente tem que ter isso na mente né, no básico o espírito, a grande diferença é que ele tem vontade. E isso faz toda a diferença no estudo também. Né? É isso aí. Sim, perfeito. Além dessa vontade, para uma observação de fenômenos de qualidade, entra a questão moral. Até mesmo um grupo de médios, ele tem que estar ali em sintonia, em harmonia, buscando um objetivo sério para obter manifestações mais concretas. Né? Então, essa é a complexidade do fenômeno espiritual. Ok? Pode passar, então, o próximo slide. Alguma coisa? Bom, aqui, vamos lá. Tá aí. Aspecto científico, né? Só a parte grifada aí, né? Quando ele fala assim que fatos de ordem nova se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, eles observam, compara, analisa, partindo do efeito às causas, e chega à lei que os rege, e depois deduz consequências, e busca aplicações úteis. Essa questão de partir dos efeitos para a causa fica bem evidente no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, questiona, onde está a prova da existência de Deus? Aí a prova de Kardec ela é filosófica. Ele fala assim, na medida em que nós temos na natureza um efeito inteligente, pressupõe uma causa inteligente. Se a natureza fosse objeto do acaso, nós não encontraríamos a natureza do jeito que a gente conhece. Simples assim. Seria outra coisa. A realidade seria... Talvez, quando pensem só em moléculas e partículas, não haveria consciência. Não existiria consciência. Existiria só conflito de partículas. Ok? Então, Kardec ele já vai fazer a análise dos efeitos para chegar a uma causa maior. Eu acho que é um grande... uma experimentação filosófica aí, é lógico, isso não chega a ser científica, porque a questão de Deus, eu acho que ela sempre vai ficar no plano filosófico. Até uma comprovação efetiva da existência de Deus, eu acho que ainda vai demorar alguns mundos. Essa é a minha opinião. Por enquanto, ainda vamos ter que trabalhar bastante a fé, a crença, ok? É por isso que, quanto mais a gente trabalha a fé e a crença, a gente passa pelas encarnações tendo mais consciência disso. E a gente não fica tão sujeito às doutrinas materialistas, negacionistas, nihilistas, que sempre vão surgir, sempre vão existir, até que haja uma prova definitiva. Até lá, o debate permanece. Tudo bem? Aí, o Kardec estabelece que não foi uma teoria preconcebida, foram os fatos que confirmaram, então, a teoria, né? Os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas isso quer dizer, foi a teoria que depois explicou e resumiu os fatos. Justamente o contrário, né? Isso aí. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o espiritismo é ciência de observação e não produto da imaginação. Bom, resumindo isso, gente, o Kardec não acreditava nos espíritos. Ele não acreditava.
Então, ele não partiu de uma teoria dele íntima de que existia espírito. Muito pelo contrário, ele duvidava e queria saber se existia. Na medida em que comprovou pela ciência e pela observação, aí ele vai para o lado filosófico. É o segundo passo que a gente vai dar agora. Sair do campo da ciência e ir para a filosofia. Perfeito? Comentário, pergunta? Pode passar, então, o próximo slide. Aí nós vamos entrar, então, no campo da filosofia. A gente viu tudo que a questão da ciência, né? Desse debate da ciência espírita com a ciência acadêmica, de como surgiu o espiritismo. E aí, então, Kardec começa como um cético para passar depois a ser uma pessoa que crê. E aí, na medida em que ele já tem a comprovação dos fenômenos espirituais, ele vai ver as consequências disso, quais as implicações. Aí eu trouxe aí Platão, por exemplo. Está em espanhol aí, mas assim, a filosofia é um silencioso diálogo da alma consigo mesma, em torno do ser. Ok? Embaixo, Gostengardner, eu não estou pronunciando correto, mas Gostengardner, escritor do livro Filosofia de Sofia. Okay? Alguns devem conhecer aí esse livro. É bem interessante, recomendo. A filosofia é a forma mais elevada da razão, pois na filosofia o espírito reflete sobre o seu papel na história. Só na filosofia é que o espírito se encontra a si mesmo. Desse ponto de vista, poderíamos dizer que a filosofia é o espelho do espírito. Ok? Então, a gente já vê aí que a filosofia ela já é uma ponte. Né? Ela já vai tratar da consciência, do espírito, e fazer essa investigação a respeito dessa consciência do espírito. Vamos ver o próximo slide, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. As indagações filosóficas comuns, né, que surgem aí a respeito desse assunto, né, que vem atravessando séculos, civilizações, a pergunta que é: se existe Deus, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que e para que tanta luta, existe vida após a morte? E se existe, o homem é feliz ou infeliz após a morte? Então, esses questionamentos são da filosofia. Muitos a filosofia consegue emitir opiniões, trazer conceitos, e outros não. E aí, então, fica para o complemento da filosofia a parte que a gente vai ver depois, que é da religiosidade, da espiritualidade, da religião. E tem o papel de dar resposta para a questão da vida após a morte. Qual o estado dos espíritos nessa... Né? Então, essas perguntas são mais ainda profundas do que as primeiras aí. Né? Vamos passar ao próximo slide. Só aí a definição, eu sempre gosto de trazer a definição, né? Para a gente não ficar assim muito solto. E aí, como eu sou expositor de filosofia, puxando a sardinha para a minha brasa, né? Então, o filósofo, ele seria aquele que é amigo da sabedoria, tem amor pelo saber. E a filosofia, então, é o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Então, o objeto de investigação, o método de investigação da filosofia, ele é através da lógica, da razão, ok? Que procura além daquilo que a ciência é capaz. A gente sabe também que na origem de muitas teorias científicas há um pensamento filosófico. Em algum momento, aquele cientista filosoficamente chegou a alguma conclusão e depois ele vai construir uma teoria que confirme
aquilo que sua mente foi capaz de vislumbrar. Ok? O Einstein foi assim, ele falou da curvatura do tempo e espaço, não havia prova nenhuma disso. Ela foi surgir décadas depois. Né? Que o espaço curva a luz. Nós temos experimentos já mais modernos que mostram isso. Então, veja que começou pela especulação. Né? E depois, então, se torna uma teoria científica. Quando fala aí em filosofia como amigo da sabedoria, amor de saber, esse é o sentido que os gregos davam para a expressão filósofo. Então, quando alguém falava assim, eu sou um filósofo, ele estava querendo dizer o seguinte, eu sou um amigo do saber. Eu gosto de conhecer. E não estava dizendo que eu sou o conhecedor, o dono do conhecimento. Eu sei tudo. Não é isso. Hoje em dia, modernamente, às vezes a pessoa se apresenta como um filósofo, até fala com a boca cheia, né? Eu sou filósofo. Né? E é justamente para se impor. E vai totalmente ao contrário do que os gregos pensavam. Porque a filosofia parte da dúvida e não das certezas. E em filosofia nunca se coloca ponto final sobre questão nenhuma. Sempre uma abertura para algo. Então isso é importante. Se a filosofia ela indaga e há uma abertura para algo, nós estamos inseridos aí. Não há uma palavra final. Perfeito? Eu acho que, então, nesse sentido, todos nós somos um pouco filósofos, não? Todo mundo aqui é amigo do saber, né? Todo mundo quer investigar um pouco mais, quer um conhecimento mais claro, racional das coisas. É lógico que a nossa racionalidade, ela não para só na racionalidade cética e materialista. Ela é uma racionalidade que vai na direção do espiritual. Esse elemento entra na conta para a gente em grande monta. Ele é muito importante no discernimento da realidade. Quando a gente fala do mundo material, às vezes se fala como se fosse a matéria fosse só átomos e moléculas, quando na verdade existe a consciência, que é algo desconhecido ainda do ser humano. Ele não sabe o que é a consciência, mas ele sabe que existe. Então, quando a gente vai falar das questões espirituais, nós estamos remetendo à consciência, que é ainda esse grande objeto desconhecido. No dia que definirem que a consciência é partícula e molécula somente, aí então deixa de existir a questão do espírito, da consciência. Mas nós cremos o contrário, que na medida em que a ciência investigar os domínios psicológicos e da consciência, vai se afirmar cada vez mais a natureza transcendente, espiritual, que está inserida na matéria. Ok? Próximo slide. Para não ficar dúvida com relação ao aspecto filosófico da doutrina, o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, e aí está para vocês aí em francês, é um facsímile da edição original francesa, que fala, então, filosofia espiritualista. Veja a primeira palavrinha lá em cima. Filosofia, espiritualité, isso? Como é que fala em francês? Quem domina aí? Quem que domina o francês agora para ajudar eu aqui nessa hora? Então, tá aí, ó, o Livro dos Espíritos. Eu grifei em vermelho aí. Tá vendo isso que está grifado em vermelho? No slide, é o que está escrito em verde, logo abaixo, que eu vou ler para vocês. Aí diz o seguinte, Kardec diz assim, os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com a cooperação de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. E aí, então, ela surge como filosofia espiritualista. Por quê? Porque veio dos espíritos.
Esse é aquilo que na religião chama de um processo de revelação. Os espíritos se manifestaram e revelaram novos conhecimentos, que é uma base das religiões. Agora, o que diferencia aí o Livro dos Espíritos é que essa revelação ela vem em forma de doutrina filosófica, na forma dialética de perguntas e respostas, onde você coloca uma tese, aí vem uma contraposição, e aí os espíritos explicam mais um pouco, e aí vão desenvolvendo filosoficamente os conceitos, para que eles sejam mais lógicos e racionais possíveis, dentro da limitação de compreensão do homem da época do século XIX. Tudo bem? Ok? E essas características do Livro dos Espíritos a gente encontra lá. Então, a doutrina espírita nasce como filosofia espiritualista. O que na filosofia existem inúmeros filósofos espiritualistas. O interessante, um deles que me chama muito a atenção, que era espiritualista, e pouca gente às vezes sabe, mas era o Isaac Newton. Isaac Newton é o pai da mecânica e muita gente fala sobre o lado da ciência dele, mas desconhece, por exemplo, que ele tem uma interpretação teológica do Apocalipse que é uma das maiores que eu conheço. Coisa de 1000 páginas sobre o Apocalipse. Então, vejam que por trás, às vezes, do cientista, tem um espiritualista ali. Né? Aí eu poderia citar vários nomes de filósofos espiritualistas para vocês, né? Platão, Sócrates, nós vamos encontrar Spinoza, Leibniz, e por aí vai. A lista é grande. O mais moderno, poderia dizer para vocês, é Henry Bergson. Eu tenho aí também no YouTube, quem quiser detalhes sobre isso, dá uma procuradinha lá, bom? Aí tem os nomes lá, o que cada um falou. Ok? Próximo slide. Então, lá em obras póstumas, todo mundo sabe aí que é obras póstumas? São a coletânea de escritos de Kardec, escrito pós, né, seu desencarne. Foram publicados, então, pela Sociedade Espírita. Ele fala assim, ó, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Deus, a alma e a vida futura. A gente vê nessa frase já Kardec antevendo as consequências morais da sua doutrina filosófica, porque trata de assuntos como Deus, a alma, a vida futura. Então, é inevitável que fosse desembocar nisso. Ok? Olha o que fala aí no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, mais abaixo. Ó. Seria fazer uma ideia muito falsa do Espiritismo, acreditar que sua força vem das manifestações materiais. E que, impedindo essas manifestações, poderia assiminá-lo na sua base. Sua força está na filosofia, no apelo que faz à razão, ao bom senso. E essa afirmação é muito importante, gente, porque tem muita gente, que está buscando o espiritismo, as religiões, a espiritualidade, atrás de fenômenos. E às vezes até acham os fenômenos. Mas o fenômeno ele só empolga no começo. Com o tempo ele se esvai. Se não houver uma doutrina, uma filosofia consistente que dê conta daquele fenômeno, que trate das suas consequências, a pessoa não dá continuidade, fica só na zona dos fenômenos. E isso é a importância, né, do aspecto filosófico. Não é só presenciar o fenômeno, é compreender e levar ele às últimas consequências. Do que se trata? Qual o significado disso para a minha existência, para o meu sentido de vida? Qual o significado disso para a humanidade? E por aí vai. Ok? Isso sim é ir além, né? Não ficar somente no fenômeno. Próximo slide. E aí, então, a gente entra no campo da religião. Né? A Kardec anteviu
Então, a ligação aí, a ponte com a religião. Aí nós vamos ter, eu trouxe duas figuras, eu gosto de trazer algumas figuras fora do meio espírita, gente, para a gente ampliar a nossa visão. Para como o Milton nos disse aí, em uma oportunidade, para não sermos espíritas bairristas, né? Ter uma visão aí mais ampla. E eu concordo inteiramente com o Milton, o espírita não deve ser esse que fica só na literatura espírita. Ele tem essa base, ele pesquisa, desenvolve, mas está aberto também a ouvir outras formas religiosas, a conversar, dialogar com elas, ok? Não dogmatizar, criar pontes em vez de estabelecer abismos entre as religiões. Se tem uma coisa que eu nunca entendi, desde quando eu era um cético também, que eu era um agnóstico, era por que as religiões falavam tanto de amor, mas ao mesmo tempo elas se odiavam tanto umas entre as outras. Então, mas que paradoxo é esse? Que paradoxo é esse? Como é que pode? Né? Então, que sejamos nós espíritos a fazer diferente disso. Eu creio muito nisso. Esse é um dos motivos de eu estar dentro da doutrina espírita. Porque ela procura estabelecer pontes e não abismos entre as religiões, né? Então, por isso que eu trouxe aí o Gandhi, né? Eu sou um admirador do Gandhi, assisti o filme, recomendo quem não viu, tenho literatura aqui do Gandhi também, livros sobre o Gandhi. E ele fala assim, as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Onde está o motivo para as brigas? Palavras verdadeiras, né? Não dá nem para contestar. São tão verdadeiras e profundas as palavras dele que a gente reconhece a sabedoria delas. O Einstein, que é o cientista, vai na mesma pegada, na mesma toada. Ele vai falar assim, a religião do futuro será cósmica, transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e as diversas teologias. Aí, quando ele fala assim, ele está se aproximando do que Kardec disse, que eu até fiz um comentário aqui, que é mais nesse sentido mesmo. Há uma convergência do entendimento do universo espiritual, de forma que, no futuro, nós não precisamos ter diferentes, milhares de teologias para explicar um mesmo assunto. É o que acontece hoje, nós temos milhares de teologias para falar do mesmo espírito. Isso revela o nosso desconhecimento ainda dessa questão. As dúvidas que esse assunto traz. Mas eu acredito que com a evolução da humanidade, nós acreditamos nisso, né? Todos, os espíritas, a ciência caminha a par com a doutrina. Então, tudo isso será esclarecido. E aí se tornará nem mais objeto de fé. Eu entendo que será objeto de pesquisa científica, acadêmica. Ok? Há algum problema nisso? Não, né? Eu torço para que isso aconteça. Aí, com certeza, teremos uma humanidade melhor. Ó, se nem assim tivermos, aí eu perco a esperança mesmo, mas no dia que for claro e transparente, aí não tem mais desculpa, né, gente? Não tem mais desculpa. Ok? Algum comentário aí, gente? Estou entrando no assunto religião, passei por filosofia. Alguém quer fazer algum questionamento, comentário? A gente vai entrar agora no assunto religião. Ok, então. Aí uma definição do Wikipedia, né? Opa, acho que caiu o slide aí, não? Bom, eu vou lendo aqui enquanto o Milton coloca aí. Aí, religião, Wikipedia, né? Bem sintético, né? Religião é um conjunto de sistemas culturais, de crenças, além de visões de mundo, estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas que se destinam a dar um sentido à vida, ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar para uma moralidade, a ética para as leis religiosas,
ou estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Então, aí, essa é uma definição ampla até da religião, né? E ela fala várias coisas, né? Um sistema cultural com crenças, que tem símbolo, que tem tradição, que tem história. Eu acrescentaria aí, a religião, hierarquia. A maioria das religiões tem hierarquia. Ok. Perfeito. Pode passar o próximo slide. O problema de estar aqui, né, no virtual é esse, a gente perde a noção geral do tempo. Se você não me avisa... Bom, já no presencial o pessoal já está acostumado comigo, né? Então, no virtual piorou mais um pouco. Eu tenho uma disciplina enorme agora para realizar. Mas vamos lá, então vou falar rapidamente para vocês desse aspecto religioso, né? Só comentando cada slide aí, ó. Então, diz que o Espiritismo tem como base as verdades da religião, como Deus, alma, imortalidade. O objetivo é provar àqueles que negam, que duvidam que a alma existe, sobrevive ao corpo, após a morte, né? As consequências do bem e do mal que nós praticarmos nessa vida. Então, nisso tudo tem um aspecto religioso do Espiritismo. Próximo slide. E também uma afirmação importante de Kardec é que ele diz que a doutrina espírita não veio para negar os ensinamentos do Cristo, muito pelo contrário, veio para completar e desenvolver. Em termos claros, para que toda a gente, para todas as pessoas, o que foi dito de forma alegórica. Então, essa é uma das missões, em termos de conhecimento, que a doutrina tem, que é esclarecer o véu do símbolo, da alegoria, dar uma interpretação racional para aquilo que está oculto pela alegoria. Pode passar o próximo slide. Aí, nesse Revista Espírita, houve a sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, onde Kardec, nesse discurso, ele fala sobre aquilo que é religião. O que no Espiritismo é religião, né? Vamos olhar o próximo slide, que aí vai ter o texto aí para vocês. Ele vai falar o seguinte, ó, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for seu objetivo, é essencialmente moral, e ligar corações, se identificar os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, né, que se rompem, porque são efêmeros, né? Ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que o espírito. O efeito desse laço moral é estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vista, de sentimento, fraternidade, solidariedade, indulgência e benevolência mútua. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Isso aí eu considerei muito importante ler para vocês, tá? Esse deve ser o nosso norte para o espírita. E ele está falando no Dia dos Mortos, que é bem significativo, que tinha gente de várias religiões. Ali tinha gente de todo tipo. Então, ele vai colocar isso como as características, né, do espírita, dessa religiosidade espírita. Pode passar o próximo slide. Fica para vocês lerem em casa o credo espírita, que esse credo, ele está nesse discurso de Kardec. Eu coloquei, dividi de forma didática para vocês enxergarem melhor. Ok? Então, aí vocês têm aí, nesse slide, 5 itens. Peço para vocês darem uma olhadinha. Pode passar o próximo. E aqui, então, eu queria reforçar. Daqueles 5, tem mais 3 aí. São 8. E olha só o que ele fala, que o espírita deve fazer no seu credo, na forma dele acreditar. Respeitar toda a crença sincera, por mais irracional que nos pareça, e não violentar consciência nenhuma. Outra coisa que ele fala, religião que pode conciliar com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. O laço que deve unir os espíritos numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. Ok? Então, acho que vamos meditar essas palavras de Kardec e a gente possa colocar isso em prática sempre, né? Na nossa vivência como espíritas na sociedade. Pode passar aí eu encerro com esse slide.
Depois tem informação um pouco a mais aí sobre os livros das obras básicas, mas fica aí para vocês no slide. Eu vou fazer só a leitura para terminar, tá bom? Essa síntese aí. Ó. É bonita essa síntese que o Instituto de Estudos Filosóficos Espíritas fez. O Espiritismo, síntese da nobre caminhada do ser humano, em busca de sua natureza real, sua ciência é o instrumento eficaz que estimula o espírito à sua autodescoberta. Sua filosofia o conduz à reflexão profunda. E sua religião em espírito e verdade revela-lhe a natureza divina de co-criador e partícipe do universo. E quando assim compreendido, permeia visões de vida, amplia horizontes, eleva sentimentos, faz fluir, como as ondas suaves de um rio, as virtudes latentes e desconhecidas do seu mundo interior. Eu achei esse texto muito lindo, precisava ler para vocês, tá bom? Agradeço pela paciência, desculpe aí ter estourado um pouco o tempo. O slide já está disponível com o Milton. Um grande abraço, tudo de bom para todos e até uma próxima. Obrigada, Ricardo, foi ótimo, parabéns. Obrigada, Ricardo. Excelente aula. Obrigado pelo carinho, gente.